Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. A paz do Senhor. Estamos chegando hoje ao 11º vídeo, a parte 11. E eu vou falar sobre os últimos tópicos sobre o tema de escatologia. Meu nome é Andréa Juliana e eu quero agora continuar com vocês terminando isto. E uma coisa que eu gostaria de lembrar a todos vocês cristãos, todos os cristãos, todos, católicos, evangélicos e espíritas, como eu sempre digo aqui, eu quero falar para vocês uma coisa muito importante. Esta é a última chamada para esta última geração, tá? A gente percebe pelo que está ocorrendo no mundo, o que Jesus Cristo disse há mais de 2000 anos atrás, está ocorrendo agora. Você pode pesquisar em outros canais sobre os sinais dos fins dos tempos. Aqui eu só dei uma pincelada em cada tópico que eu fiz com vocês, tá? Mas nós estamos chegando perto do fim. Não do fim de acabar o mundo, mas do fim de que Jesus vai vir e vai arrebatar a sua noiva. Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre as 10 virgens em Mateus. O que é esta passagem? As 10 virgens é o seguinte: existem 5 noivas, aliás, 10 noivas e um noivo. Isto simboliza, as 10 noivas simboliza a igreja. E um noivo, para 10 virgens, simboliza Jesus Cristo, simboliza o Senhor. E nesta passagem, Jesus conta, Ele que conta isso. O próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Ele conta. Ele fala assim que tinha as 10 virgens e 5 das virgens, elas não trouxeram azeite suficiente, E as outras 5 virgens trouxeram azeite suficiente com reserva. As outras 5 não trouxeram azeite suficiente com reserva. Aí o azeite delas acabaram para a lamparina. E aí elas pediram para as outras 5 virgens. Elas disseram: se a gente emprestar para vocês, nós vamos ficar sem e o noivo está para chegar. Ele está chegando aí. Aí elas correram para comprar esse azeite. E o que aconteceu? O noivo chegou. E aí a porta se fechou e ele levou as 5 virgens que estavam preparadas com azeite. E as 5 chegaram, mas quando elas chegaram a porta estava fechada e não se abriu. Então, qual é o significado disso? O significado disso é da igreja mesmo. Nós, como igrejas, como cristãos em Cristo Jesus, devemos estar preparados para o noivo que é Jesus Cristo. Jesus é o nosso noivo e nós somos a noiva amada de Cristo. Devemos estar preparados com a palavra de Deus, com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Devemos estar preparados para a volta de Jesus. E como estar preparados? Lendo a palavra, obedecendo ao Senhor como Ele quer, ouvindo a voz do Senhor, buscando Ele de todo o coração, tá? Com todo o teu espírito, amando a Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de toda a tua alma, tá? Porque é assim que Deus nos ama. Deus é muito misericordioso, Ele dá chance para todas as pessoas. E Jesus Cristo vai vir e vai levar a sua noiva. Isso se chama arrebatamento. É por isso que eu estou dando esse estudo para vocês, é um alerta, tá? Então eu estou falando aqui sobre os sinais da vinda de Cristo. Eu vou falar dos últimos 3 sinais e eu termino por aqui hoje, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Glória a Deus, Glória a Deus, Que nós temos esse esclarecimento, que eu estou falando com pessoas que compreendem o que eu estou dizendo, que compreendem a palavra do Senhor, e o caminho é estreito. Eu quero dizer aqui agora,
um dos tópicos diz que o deserto reflorescerá. O que significa isso? Significa que lá em Israel, no Oriente Médio, hoje tá frio, né? Vocês viram, eu tô até blusa de frio aqui porque hoje tá frio, né? Hoje neste dia 2 de julho de 2020, né? 2020, está bem frio, hoje tá frio. Mas nós estamos todos agasalhadinhos hoje, né? E vai passar o frio, né? E vai passar todos esses momentos que a gente está passando. Nós estamos no segundo semestre agora e eu creio que só vai acontecer coisas boas em nome de Jesus Cristo. Então, o que é isso? O deserto reflorescerá. O que é o deserto reflorescerá? O deserto, qual é a parte desértica do nosso mapa mundi? Lembra que eu mostrei o mapa mundi para vocês? Eu não sei se todos viram, mas nós temos o nosso globo terrestre, a Terra, né? Então, ela é redonda e existem os continentes, tá? Então, tem os continentes que são áreas desérticas. E uma dessas áreas desérticas é o Oriente Médio. É do outro lado, lá perto da Europa, porque aqui onde nós estamos nas Américas. Américas do Norte, onde ficam os Estados Unidos, Canadá, América Central, onde fica o México e outras cidades. Eu estou dando só uma pincelada. E América do Sul, onde fica o Brasil, Peru, Guatemala, Paraguai, Uruguai, Venezuela, né? E Cuba. Não, Cuba acho que fica, não lembro se fica na América Central ou aqui na América do Sul. Agora não estou lembrando, mas está na América. E então, meus amados irmãos, existe o Oriente Médio, ali tem muito deserto. Vocês já ouviram falar deserto do Saara? Mas agora eu estou falando do deserto de Israel. Israel, que é a cidade onde Deus escolheu para que Jesus nascesse, lá em Belém, né? Vocês lembram muito bem desta história, né? É um país muito deserto. Só que Israel, ele veio crescendo, né? E aí, com a inteligência deles, porque o povo de Israel é muito inteligente. O pessoal de Israel é muito inteligente. E eles descobriram uma forma de irrigar as terras de forma que eles pudessem ter comida, água, tá? Então eles fizeram esse sistema de irrigação que até o Brasil, o presidente, o Bolsonaro, ele pôs essa irrigação lá no Nordeste, no Ceará. Né? Tem até uma reportagem, se você procurar no Google, no YouTube, você vai ver que tem uma reportagem ali que eles conseguiram com o estudo científico dos israelitas fazerem isso, tá? Então, eu quero ler Ezequiel aqui para vocês rapidamente, Ezequiel 36, capítulo 36, do versículo 33 ao 35, tá? Eu quero ser rápida, breve, mas eu vou demorar um pouquinho, vai passar um pouquinho do tempo, porque hoje é a última estudo sobre escatologia, mas vai ter mais outros estudos, tá? Assim diz o Senhor Jeová, eu estou lendo para vocês, tá? Então, estou aqui com o versículo. No dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificadas os lugares devastados. E a terra assolada se lavrará. A terra assolada se lavrará. Eu me lembro de Israel. Era uma terra assolada, né? Se lavrará. Agora tem cultivo lá. Agora lá está uma bênção nesta parte, tá? Em vez de estar assolada aos olhos de todos os que passavam, e dirão: esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, tá? Porque agora lá tem plantações por causa desse procedimento científico de irrigação que eles fizeram, que eu vou explicar para vocês. E as cidades solitárias, né? E assoladas e destruídas, estão fortalecidas e habitadas, porque
nas cidades onde nós vivemos, nós precisamos ter água. A água é essencial à vida, né? Então eu quero ler aqui para vocês. Eu pesquisei aqui uma parte. Eu quero ler rapidamente para vocês, tá? Porque eu não consegui gravar isso daqui na minha mente, porque é um estudo. Eu consegui gravar, eu entendi, tá? Mas é só uma pincelada para vocês poderem entender. Então, Israel coleciona guerras desde que veio ao mundo. É verdade. Se vocês lerem a Bíblia Sagrada, ela não está de ponta cabeça hoje, tá? Minha Bíblia, tá? O Velho e o Novo Testamento, você vai ver que Israel coleciona guerras desde que veio ao mundo, é verdade, desde o pecado original, né? Davi, né? Muitas guerras, muitos reis, guerras para lá, guerras para cá, e até hoje tem, mas agora melhorou bastante, né? No final da década de 1950, até a década de 1950, né? Não, Israel coleciona guerra desde que veio ao mundo, tá? Parou aí. Aí diz assim, que existem conflitos armados contra egípcios, sírios, libaneses, palestinos, todo o pessoal lá do Oriente Médio, né? Aí, isso daí acontece mesmo, né? Mas há uma outra guerra travada, que é essa daí, do deserto. Então, o país carece de recursos hídricos, né? Água, e tem mais da metade do seu território coberta por desertos. É verdade, tá? Então, ó o sinal aí, tá? O sinal da vinda de Cristo. As autoridades coloniais britânicas haviam feito um estudo e concluíram que entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Jordão nunca poderiam viver mais que 2 milhões de pessoas. Tá? Eles chegaram a essa conclusão, né? Do contrário, a população morreria de sede. Mas os líderes judeus, então, iniciaram uma corrida contra o tempo para mostrar que esse cálculo estava errado. Em 1937, ou seja, 11 anos antes da criação do Estado de Israel, fundaram uma companhia de água, a Mekorot com K, tá? Mekorot, com T mudo, Mekorot, para centralizar sua distribuição, certo? Após a independência de Israel, em 1948, feita em âmbito nacional, não local, e criaram um sistema de distribuição que incluía 2 setores principais. Do Centro-Sul, construído em 1955, e do Norte ao Centro, feito em 1964, tá? A água vinha do Lago Kinneret, ou Mar da Galileia, tá? E de aquíferos da costa e das montanhas. Era um dos maiores sistemas do mundo na época, com tubulações de 108 polegadas, que é igual a 2,7 metros de diâmetro. Uma façanha para um país que àquela altura tinha apenas 15 anos de existência. Olha, conta Furman. Foi o Furman que contou isso aqui, né? Mas você pode pesquisar que é verdade. Mas a maior inovação ainda estava por vir. Lembra do engenheiro Blass? Tinha um engenheiro que chamava Blass, tá? Então, em 1936, ele havia visitado um cultivo de frutos cítricos irrigado por inundação. A mesma técnica usada até hoje em várzeas de arroz no Brasil. Durante a visita, notou que uma árvore crescia com mais vigor do que as outras, apesar de estar fora da zona irrigada. Intrigado, ele foi investigar, tá? O segredo daquela planta e acabou descobrindo que o cano que levava água até os aspersores passava debaixo dela cada vez que a bomba era acionada.
algumas gotas vazavam e nutriam suas raízes, né? Porque o que a planta precisa? Ela precisa de água, né? Então Blaise guardou esse segredo por 25 anos. Ao se aposentar, inventou um dispositivo, o gotejador, que diminuía a pressão dentro do cano, fazendo a água sair em gotas. Era o início da transformação de Israel em potência agrícola, né? Viram como a água é muito importante, né? Em 1965, o engenheiro assinou um acordo com Kibbutz Hatzerim. Não sei se eu falei certo aqui, é os nomes, né? Kibbutz Hatzerim, um daqueles 11 construídos no Negev. Eu não sei se fala Negev, escreve Negev com V no final, ou Negev, para a criação da empresa de irrigação Netafim. Hoje, ela é a líder mundial do setor, com mais de 4.300 funcionários, 29 filiais e 17 fábricas ao redor do mundo. 2 delas ficam no Brasil, graças a Deus. Uma em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, né? E outra em Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, lá no Nordeste, onde tem áreas ali como o Ceará que faltava água, né? Em 2018, o Netafim registrou mais de 1 bilhão em vendas. Então, aí o que acontece? Existem também softwares complexos que monitoram as plantações com sensores eletrônicos e fotos de satélite. Então, é a tecnologia aí, tá? Sendo usada para o bem, né? E agora, por isso que nós chamamos essa agricultura de Israel de alta precisão, tá? É muito boa, tá? E eu quero aqui chegar aqui no ponto aqui. Hoje, embora o fantasma da escassez tenha ficado para trás, graças a Deus, né? Que eu creio que foi uma iluminação de Deus para esses homens, né? Campanhas de conscientização continuam sendo veiculadas nos meios de comunicação e cada cidadão faz sua parte, economizando o quanto pode, né? Temos que economizar também, né? O medo da falta de água ainda atormenta, claro, os israelenses, né? Diz o economista brasileiro Amir Schuster, ele deve ser daquele pessoal lá, que mora em Tel Aviv. Até hoje as pessoas comemoram quanto chove muito e o nível do Kinneret sobe, tá? Então, aqui um dos sinais para vocês, tá? O deserto reflorescerá. Refloresceu desse jeito, como eu disse aqui para vocês neste capítulo da Bíblia aqui no livro de Ezequiel, capítulo 36, do versículo 33 ao 35. Bom, outro tópico, vamos falar rapidamente. Violência crescente, chegou a níveis insuportáveis. Eu sei que já falei sobre isso nos outros tópicos, mas aqui tem o tópico 31 que está falando isso. Onde homens se matam no trânsito por nada, famílias se matam por dinheiro com a tecnologia, aumenta o desemprego e assim temos roubo, violência, sequestros e com essa pandemia do Covid-19 piorou ainda, né? E já tinha isso, e agora com a pandemia, né? Creio que logo estaremos voltando ao normal. Eu tenho fé nisso, em nome de Jesus. Guerras, matando e mutilando homens, mulheres e crianças. Não podemos imaginar o que acontecerá daqui 10 anos, 5 anos, né? Do jeito que está caminhando as coisas hoje, tá? O novo Império Romano. Nós temos aqui um novo Império Romano. Na Europa, 1992 começou. E você pode encontrar nas referências bíblicas Daniel capítulo 2, versículo 31 a 45. Daniel capítulo 7, versículo 1 a
a 28, versículo 1 a 28, e Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. E o mercado comum europeu, sede do governo em Roma, porque a sede dele é em Roma, desse império sairá, é de lá, eles dizem que é de lá que sairá o anticristo, mas não sei, eles dizem isso pelas pesquisas, as pesquisas escatológicas, tá? Estátua de Nabucodonosor, lembra? 10 dedos dos pés, está escrito aqui. Eu não sei o que tem que haver essa estátua de Nabucodonosor, mas o que importa é o novo Império Romano aqui. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Depois que você observou e analisou estes sinais cuidadosamente, juntos podemos afirmar, eu e você, que está aí do outro lado dessa telinha aí, tá? Com toda a propriedade, tá? Com toda a propriedade, porque tudo isso daqui eu estou falando de uma apostila que foi estudada, pesquisada, tá? Que esta é a última geração para a volta de Jesus Cristo. Novos sinais ainda chegam a nós diariamente, provando-nos que esta é a última chamada para esta última geração, ok? E eu termino aqui esse estudo hoje, né? Agradecendo a cada um que participou de cada tópico, né? Desse evento. E eu quero que vocês, em nome de Jesus, sejam iluminados por estas palavras, por esses estudos, tá? Eu ainda sou uma nova youtuber, então eu estou começando agora e eu quero fazer mais estudos bíblicos, né? Para vocês, sobre outros assuntos. Eu creio que eu vou conseguir fazer o próximo assunto, mas vou estudar bem sobre isso, sobre batalha espiritual, o mundo espiritual que nós, os olhos físicos não conseguem enxergar, mas que acontece assim como o oxigênio que nós respiramos, mas não conseguimos ver. Ok, meus amados? E eu termino por aqui e digo para vocês, Shalom Adonai. Que Deus esteja abençoando muito todos vocês, todas as famílias. Eu peço a Deus que Deus abençoe grandemente cada um, em nome de Jesus. E muito obrigada. A paz do Senhor para você. Glórias a Deus.